2017. Ano da Palavra. Se você tem perguntas sobre a fé, sobre a vida, sobre Deus, conheça a Bíblia The Way, O Caminho. Uma Bíblia em linguagem atual que veio para dizer que não tem nada de errado em fazer perguntas, ter dúvidas e em debater. Mas a The Way é mais que uma Bíblia de papel. Ela está presente no cyberespaço. Por toda a Bíblia há links e QR Codes de vídeos e estudos extras para você continuar no caminho, tanto no mundo real quanto no virtual. Venha para o caminho, conecte-se a The Way, uma obra com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 9. Fidelidade. Firmes na fé. Olá, meu querido irmão, professor, superintendente, a paz do Senhor Jesus. Estamos na lição de número 9 e nesta lição estaremos falando sobre fidelidade, firmes na fé. Nós iremos destacar a fé e eu quero, meu querido professor, que você atente muito bem para isso, porque estaremos tratando sobre essa fé no seu aspecto de fidelidade. E nós estaremos abordando, no primeiro ponto, uma definição precisa sobre a palavra fidelidade. Nós usamos aqui a fidelidade de 4 formas. Quando falamos da fidelidade presente na vida de um crente como fruto do Espírito, estamos falando de suas convicções, que devem ser assentes, firmes, resolutas. Essa palavra fidelidade, dentro do conceito bíblico, aponta para essa lealdade bíblica. Nas 4 formas que eu apresento no livro para essa definição de fidelidade, eu trato dela como qualidade. No aspecto de qualidade, estamos falando daquela pessoa que tem compromisso, daquela pessoa que, na verdade, é confiável. É isso que, primeiramente, essa palavra fidelidade, ela significa. Também, a fidelidade, ela trata daquilo que evoca confiança, um penhor, uma segurança. Alguém que promete algo e você tem a certeza de que ele irá cumprir. Em seguida, eu falo da fidelidade no seu aspecto ativo. Nesse caso, está voltado para Deus e Jesus Cristo. Deus é fiel para conosco, aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E por último, fazendo a definição de fidelidade, eu falo da fidelidade como um ato de crer. Nesse ato de crer, eu estou falando de se crer na doutrina, no corpo doutrinário que a igreja prega baseado na palavra de Deus. Então eu tenho que ser fiel a essa doutrina, aquilo que eu prego. Então, em primeiro lugar, dentro da lição, nós estamos dando esse conceito de fidelidade. No ponto 2, nós falamos sobre a idolatria e a heresia. O que queremos dizer com isso? Já definimos a palavra fidelidade como uma pessoa que tem compromisso, como uma pessoa leal, como uma pessoa que está firme naquilo que se crê. Mas nós podemos analisar que dentro dessa fidelidade, agora apontando para esses 2 pontos da idolatria, como também da heresia, aquele que não tem a fidelidade, ele quebra ela para abrir mão de sua fé e viver seguindo coisas que contrariam a palavra do Senhor Jesus. Querido professor, fale para os seus alunos que o maior modelo de fidelidade é Deus. Mostre para eles que se Deus fosse infiel, como era que eles iriam viver? Como eles poderiam servir um Deus que não tem compromisso, que não tem palavra? Nós servimos ao nosso Deus porque Ele é fiel. Deus é fiel em tudo, tanto naquilo que Ele promete, como também para conosco. Ele mantém a fidelidade dele firme, assente.
Então, nós podemos analisar que a fidelidade ela está relacionada com o nosso comprometimento, com a nossa firmeza para com Deus, para com Cristo, para com a nossa doutrina. E aqui, nós falando dessa fidelidade, ela nos ajuda a combater duas coisas que trazem prejuízo para nós. A primeira é a idolatria. A idolatria é o abandono do Deus verdadeiro para se apegar a deuses falsos. Vocês sabem, tantos quantos leem a Bíblia, que está registrado nas páginas seletivas das Escrituras que sempre o povo de Deus quebrava essa fidelidade. Israel trilhou o caminho da desobediência e da idolatria por muitos anos, de modo que as consequências foram gravíssimas. Professor, fale ao seu aluno da importância de não abrir mão da sua fé, mas de se permanecer fiel para com Deus que é fiel. Então, a fidelidade, ela me ajuda a não abrir mão da minha fé, mas de manter-me fiel para com Deus que é fiel. Se você pegar essa palavra fiel, pistos no grego, está relacionada com a fé, mas está relacionada com o meu compromisso também, com Deus e com a doutrina a qual a palavra do Senhor nos ensina. Então, meu querido irmão, nós podemos analisar que a idolatria ela pode ser definida tanto dentro do contexto bíblico, especialmente na visão de Paulo, como aquilo que é, na verdade, prestar cultos aos falsos deuses. E o apóstolo São Paulo, ele combateu fortemente esse aspecto da idolatria. Diga aos seus alunos que no conceito geral apresentado por Paulo, em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 21, 22, ele fala sobre os males da idolatria. E o homem, ele pratica a idolatria porque ele quebra essa aliança com Deus e vai em busca de outros seres que pensa ser o Deus verdadeiro. A idolatria é a quebra da fidelidade ao Deus verdadeiro. Muitos têm deixado de adorar o Deus eterno, o Deus santo, para apegar-se aos ídolos. E a palavra do Senhor é contra essa prática. Quando nós lemos Êxodo 20, já vinha a afirmativa segura do próprio escritor Moisés: não terás outros deuses diante de mim. Então você, professor, superintendente, fale para o seu aluno sobre a importância dele nunca abrir mão de sua fé e trilhar o caminho da idolatria. Na obra de William Barclay, ele fala sobre a forma que muitos começavam a voltar-se para os ídolos, mesmo tendo uma característica feia, desfigurada, as pessoas queriam fazer adoração àquele ídolo. Por quê? Porque por trás de tudo isso há uma ação do inimigo. A pessoa que se dá à prática da idolatria está dominado pelo poder da carne e é incentivado pela força de Satanás. Portanto, fale ao seu aluno que também idolatria não é só adorar ídolos. Idolatria pode ser tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus. Daí a importância de nós atentarmos para o que Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. E está em Mateus 6,33. A palavra do Senhor deixa bem claro que nós devemos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. Howard escreve dizendo uma coisa interessante. Ele diz que o primeiro lugar não está em ordem cronológica. Quando eu digo Deus, a minha família, ou em terceiro lugar a igreja, quem deve estar em primeiro lugar? Tudo que eu for fazer deve estar em primeiro lugar porque é para Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10:31, quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Não há numa hierarquia um valor maior ou menor. A minha família tem importância para Deus. Por quê? Ela está em primeiro lugar porque Deus está nela. Tudo que eu vou fazer, Deus está em primeiro lugar. Se eu vou comer, está em primeiro lugar porque eu estou fazendo para Deus. Quando eu tiro tudo isso, descentralizando Deus do eixo, então eu estou tirando Deus de cena para, na verdade, viver da forma que eu quero. Preste bem, professor. Fale para os seus alunos que hoje a sociedade está dando ênfase ao niilismo, especialmente à filosofia de Nietzsche, que quer tirar Deus de cena
com os seus argumentos. Isso também é idolatria. Quando eu uso meus estudos ou a minha razão para descentralizar Deus, é idolatria. Devemos buscar Deus em primeiro lugar e sempre dar honra a Ele, sabendo que Ele é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. A fidelidade me ajuda a não abrir mão da fé que eu tenho para com esse Deus. Um exemplo clássico e bíblico que nós temos está no capítulo 3 do livro de Daniel. A imposição veio do rei, a imposição veio do ambiente, aqueles inimigos, mas também esses 3 jovens não abriram mão da fé que tinham para com Deus. Por quê? Porque eram fiéis ao rei, mas o rei não era fiel à fé daqueles jovens, mas os jovens não abriram mão da crença que tinham para com Deus. Ainda dentro dessa lição, nós falamos também que a fidelidade nos ajuda a manter a ortodoxia. Quando nós não temos essa fidelidade, nós quebramos a ortodoxia e corremos o risco de ir para o caminho do liberalismo, da negação da palavra de Deus, como aconteceu com aqueles que entraram pelo caminho do racionalismo. Portanto, meu querido irmão, coloque Deus nos seus estudos, coloque Deus na sua palavra, para você não sair do caminho da fé e se tornar um idólatra. E também para você não cair na heresia. A heresia, na verdade, essa palavra haireses, que dentro do contexto grego tinha primeiramente um aspecto positivo. Era alguém que fazia parte de um partido e ele ali ficava firme porque tinha as suas convicções e as suas crenças. Mas posteriormente essa palavra, ela passou a ter um tom negativo, significando, sabe o quê? Partidarismo, significando grupos, significando quebra da verdade da palavra do Senhor. Então você precisa, professor, falar isso aos seus alunos, da importância deles se manterem fiéis à palavra de Deus, deles não abrirem mão da sua fé nesse Deus Todo-Poderoso. Eu quero dizer a todos que a falta de fidelidade tem nos levado a esses 2 extremos, o da idolatria, como também o da quebra da ortodoxia. Tudo porque estamos desprezando a fidelidade. Portanto, busquemos esse fruto glorioso do Espírito Santo. Se ele já está dentro de nós, implantando a natureza de Cristo, nós vamos ter fé, nós vamos ter crença, nós vamos ter estrutura. Nessa lição e no livro que você vai adquirir, eu falo de modo bem profundo sobre essa questão da fidelidade, especialmente nos dias de hoje, porque nós estamos vendo que essa fidelidade, ela não está presente em muitos ministérios, não está presente nos relacionamentos conjugais, não está presente no viver diário. Hoje as pessoas quebram a fé por qualquer coisa e segue o caminho dos desigrejados, segue o caminho do eu acho, segue o caminho da crença própria, segue o caminho do eu, que na verdade passa a ser uma idolatria de si próprio. Portanto, meu irmão, querido professor, alerte seus alunos que aquele que vive a fé segue os princípios bíblicos da palavra de Deus. Você pode analisar que quando eu trato desse assunto no livro, eu mostro às pessoas, no capítulo 11 de Hebreus, aqueles que permaneceram fiéis. E por que fiéis? Porque tinham a natureza de Cristo dentro do seu ser e o fruto do Espírito, a fé, como fidelidade. A Bíblia diz que eles passaram ao fio da espada, à fúria do leão, ao fogo, foram cerrados, mas não abriram mão da sua fé. Professor, fale aos seus alunos que hoje tem crentes que por qualquer motivo estão abandonando a igreja, estão abandonando a fé. A Bíblia diz em Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Se o crente olhar para Jesus, ele vai entender que pode até existir contrariedade no meio cristão, mas a sua fé está firmada em Deus e dela ele não abre mão. Portanto, analise isso. Ensine aos seus alunos, querido professor, a importância de se viver essa fé. E ainda que professores, filósofos, estudiosos tentem macular sua mente com ensinos que contrariam o princípio bíblico, faça como os 3 jovens companheiros de Daniel. Diga, nós preferimos honrar a Deus, porque a nossa fé é para com esse Deus Todo-Poderoso. Que Ele nos abençoe para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.
CPAD, a editora da Escola Dominical.